Por que o cérebro cria falsas memórias? Você jura que se lembra de um fato com clareza. A cor da roupa, a voz da pessoa, até o cheiro do ambiente. Mas, e se eu te dissesse que essa memória nunca aconteceu? Que seu cérebro, sem você perceber, inventou tudo? As falsas memórias são um dos fenômenos mais misteriosos da neurociência moderna. E o mais assustador, isso acontece com todo mundo, inclusive com você. Hoje vamos explorar os segredos por trás desse fenômeno bizarro. Por que o cérebro cria lembranças falsas? É apenas uma falha do sistema? Ou existe um propósito evolutivo por trás disso? Prepare-se para uma viagem pela mente humana como você nunca viu antes. O que são falsas memórias? Falsas memórias não são simplesmente esquecimentos. Elas são lembranças detalhadas e vívidas de coisas que nunca aconteceram. Às vezes envolvem detalhes que você juraria serem reais. E isso pode acontecer com eventos cotidianos ou traumas profundos. A ciência define isso como uma falha no processo de codificação, armazenamento ou recuperação da informação. Mas a verdade vai muito além da definição. Quando tudo começou a intrigar os cientistas. Nos anos 1990, a psicóloga Elizabeth Loftus realizou um dos experimentos mais impactantes da psicologia. Ela conseguiu implantar memórias falsas em pessoas, fazendo-as acreditar que haviam se perdido em um shopping quando eram crianças. O mais impressionante, elas não só acreditaram, como criaram detalhes próprios da experiência. Desde então, centenas de estudos confirmaram o mesmo. Nossas memórias são altamente manipuláveis. Como o cérebro forma uma memória? Tudo começa no hipocampo, uma região do cérebro fundamental para consolidar memórias. Mas as informações não são armazenadas como um vídeo. Elas são fragmentadas. O som vai para um lugar, a imagem para outro, as emoções para outro. Ainda, quando lembramos de algo, nosso cérebro reconstrói essa experiência como um quebra-cabeça. E é nesse momento que a memória pode ser alterada. Basta um pequeno erro para que uma nova e falsa narrativa seja criada. Por que criamos falsas memórias? A grande pergunta é: por que o cérebro faria isso? Por que criaria mentiras internas? A resposta pode estar na própria evolução. Criar versões mais coerentes ou emocionalmente confortáveis de um evento pode nos ajudar a sobreviver emocionalmente. É um mecanismo de adaptação. Às vezes, o cérebro distorce a verdade para proteger nossa mente, para preservar nossa identidade, ou até para preencher lacunas. E se sua infância for uma ilusão? Pense em uma lembrança da infância. Aniversário, uma bronca, um passeio. Agora se pergunte, você realmente viveu isso? Ou alguém te contou e você criou uma imagem mental tão forte que passou a acreditar que era uma memória? Estudos mostram que muitas das nossas lembranças de infância são reconstruções baseadas em relatos de terceiros, fotos ou vídeos. O cérebro preenche as lacunas como se estivesse escrevendo um roteiro de filme. O papel das emoções nas falsas memórias. Quanto mais forte a emoção, mais fácil a distorção. Isso porque as emoções intensas ativam várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, o que torna a reconstrução da memória mais sujeita a interferências. É por isso que, em situações de trauma, pessoas lembram de detalhes que não existiram, ou esquecem fatos importantes. A memória emocional é poderosa, mas altamente instável. O efeito Mandela e as falsas memórias coletivas. Já ouviu falar no efeito Mandela? Milhares de pessoas ao redor do mundo lembram que Nelson Mandela morreu na prisão nos anos 80. Mas isso nunca aconteceu. Ele morreu em 2013. Esse fenômeno deu origem à teoria de que estamos em realidades paralelas. Mas a ciência tem uma explicação mais simples: falsas memórias coletivas. Quando muitas pessoas compartilham a mesma informação distorcida, ela se fortalece na mente coletiva, tornando-se real. Outros exemplos famosos: o nome do personagem.
Dos desenhos, é Pernalonga ou Pernalonga. O logotipo da Volkswagen sempre teve um espaço entre o V e o W. Se você respondeu errado, não se sinta mal. Seu cérebro só fez o que ele sempre faz. Como isso afeta investigações criminais? Testemunhas oculares são consideradas fundamentais em julgamentos, mas estudos mostram que mais de 70% das condenações equivocadas envolvem testemunhos baseados em falsas memórias. O cérebro pode criar rostos, distorcer horários, inventar ações, e tudo isso com absoluta convicção. Por isso, a neurociência tem influenciado diretamente o sistema judiciário moderno. Podemos confiar nas nossas memórias? A resposta é, em partes. As memórias são importantes, mas não são verdades absolutas. Elas são construções que podem ser influenciadas por emoções, contexto, linguagem e tempo. Saber disso é importante não só para entender os outros, mas para nos conhecermos melhor. Nem tudo que lembramos é real, mas tudo que lembramos tem um significado. E esse talvez seja o verdadeiro papel da memória. Conclusão. Seu cérebro é incrivelmente poderoso, mas também é um contador de histórias. Às vezes ele conta a verdade, às vezes uma versão dela, e às vezes apenas uma ilusão. Então, da próxima vez que você tiver certeza absoluta de algo, respire fundo. Pode ser só uma memória, que nunca existiu. Se você achou esse vídeo tão fascinante quanto perturbador, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva para mais mistérios sobre o cérebro humano. E aí, você já viveu uma falsa memória? Conta aqui nos comentários.